sobre orientação, desorientação e reorientação. Quando estávamos estudando o livro dos Salmos, nós estudamos uma chamada matriz disciplinar. O que é matriz disciplinar? Matriz disciplinar é um modelo, um paradigma que nós tomamos para poder analisar os Salmos, e esta proposta foi feita por um grande teólogo americano chamado Walter Brueggemann. Ele tem um comentário no livro dos Salmos, e esse comentário fala, quando estava fazendo mestrado em Antigo Testamento, nós estudamos os melhores autores e comentaristas de Salmos, e esses autores, então, dentre eles o Walter Brueggemann, colocou de um modo muito evidente pelos seus estudos dos Salmos, que os Salmos podem ser classificados como salmos de orientação, desorientação e reorientação. Quais são os três elementos que caracterizam os salmos de orientação? Então, os salmos de orientação seriam aqueles salmos em que a situação em que o salmista está envolvido nela é uma situação que envolve harmonia, equilíbrio e simetria. São três coisas evidentes nos salmos de orientação. Quando a situação está realmente tudo tranquilo, fluindo, águas tranquilas, então você vê o Salmo 23, por exemplo, você vê o Salmo 1, você vê alguns salmos, como o Salmo 46, que estão dentro dessa estrutura de orientação. A situação em que o salmista se encontra é uma situação em que tudo é equilíbrio, harmonia e simetria. O contrário, quando nós vemos situações das quais emergem os salmos, e essas situações são de desequilíbrio, desarmonia e assimetria, então estes salmos que surgem dessas conjunturas, dessas situações históricas, são classificados como salmos de desorientação, em que tudo é desarmonia, desequilíbrio e assimetria. Exatamente por isso, quando você lê o Salmo 13, para não ser exaustivo na minha exemplificação, é um salmo que começa: até quando o Senhor diz que será de mim? Para sempre. A situação não é boa, o salmista está numa situação realmente complexa. E os salmos de nova orientação ou de reorientação seriam aqueles salmos em que a situação está em desorientação, mas que preste atenção nisso que vou dizer, através do único recurso que pode mudar uma situação de desorientação, onde tudo é desequilíbrio, desarmonia e assimetria, em orientação, daí a nova orientação, é o elemento oração. Deu para pegar? Guardou bem? Orientação, desorientação e reorientação. Mas isso pode ter uma aplicação muito mais vasta em diversas situações das Escrituras. E a situação que eu vou chamar a atenção de vocês hoje, para que nós meditemos nela, está no livro de Êxodo. Do capítulo de número 24 ao capítulo de número 32, nós vemos uma experiência que Moisés passa realmente singular. A situação é de equilíbrio, é uma situação de harmonia, é uma situação de águas tranquilas. Deus chama Moisés para subir ao monte, porque ali irá orientá-lo. E Deus, então, ao chamar Moisés naquele lugar especial, onde ele vai ter um encontro com Deus, vai receber as tábuas da lei, vai receber as instruções que vão servir como a base da aliança de Deus com o seu povo, nós vemos que se configura uma situação de perfeita harmonia, de perfeito equilíbrio e de perfeita simetria. De repente, algo inusitado acontece. Ao demorar muito lá no monte, o povo começa a perguntar para Arão: Arão, o que aconteceu com esse Moisés? Para onde ele foi? Onde ele está?
são tantos dias, nós aqui esperando, o que nós devemos fazer? Aí vem a desorientação, onde tudo que estava harmonioso, tudo que estava equilibrado, tudo que tinha promovia todas as expectativas de um grande final, acaba sendo interrompido. Eles pedem a Arão para que faça para eles um Deus, que eles possam adorar e dizer para esse Deus que esse foi o Deus que os tirou da terra do Egito, porque não se sabe se esse Moisés irá voltar. Desorientação. Essa fase de desorientação é exatamente a fase em que se sai da linha da orientação de Deus. E exatamente quando Arão pega os pertences do povo, eles trazem o ouro, eles trazem as ofertas que eles tinham recebido lá no Egito, que Deus tinha uma proposta que vai ser revelada mais à frente. Eles então pegam aquelas riquezas, pegam aquele ouro e constroem um bezerro de ouro enorme. Vocês imaginem a quantidade de ouro para fazer um grande bezerro. E vocês observem bem que eles estão fazendo o quê? Eles estão usando o recurso que Deus dá a eles no Egito, mas não revela para que é aquele recurso, de um modo errado. E aí eles entristecem ao nosso Deus. E Moisés está ali naquela relação íntima com Deus. Moisés está ali envolvido numa relação íntima com Deus. Quando o bezerro está pronto, o culto começa a acontecer, eles começam a folgar, eles começam a dançar, eles começam a pular e adorar aquele Deus. O Senhor para a conversa amigável que estava com Moisés e comunica a ele o que está acontecendo lá embaixo. Deus diz para Moisés: então disse o Senhor a Moisés, Êxodo 32:7, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Você observa bem aqui o uso que Deus faz do pronome, o teu povo, o verbo que tu fizeste sair do Egito. Filho feio não tem pai, não é o provérbio brasileiro que a gente sempre usa, filho feio não tem pai. Aqui Deus chega para Moisés e diz: esse é o teu povo, tu fizeste sair do Egito. E aí Deus diz: depressa tem se desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Deus ouvindo aquilo, Deus ficou numa situação assim, um tanto ou quanto dividido, porque ele estava numa conversa agradável com Moisés, dando as tábuas da lei, dando as instruções para que o povo caminhasse dentro da aliança com Deus de um modo bem íntimo. E o que Deus estava fazendo com Moisés era algo singular. Moisés estava envolto na glória de Deus, quando Deus então interrompe aquela comunhão por causa do pecado do povo. Aí a situação vem a ser de desorientação. Uma desorientação provoca toda essa situação de desequilíbrio, desarmonia e assimetria. Bem, quando isso acontece, Moisés conversa com Deus e tenta convencer a Deus de que as coisas não são bem assim. E Moisés diz para Deus: não, Senhor, peraí, se o Senhor quer destruir esse povo, Deus fez uma proposta a Moisés: eu vou conversar com você, vou começar outro povo com você. Então o que Moisés faz? Moisés intercede, Moisés ora a Deus, Moisés coloca até a sua vida em prol do povo. E diz aqui a Bíblia, irmãos, que Moisés tem a ousadia de dizer para Deus, e Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Você está fugindo, mas esse povo é teu. Ninguém quer assumir a paternidade no momento desse.
Por que Deus não quer assumir a paternidade desse povo? Porque Deus é santo. E quando o povo de Deus entra pelo caminho do pecado, o que acontece? Deus desconhece. Há uma ruptura no pacto e Deus diz: não, esse aí não é meu povo. Meu povo tem um compromisso comigo e Deus tem um compromisso com o seu povo. E é aí, irmãos, que entra o papel do intercessor. Moisés não se conforma. Deus chega: vou destruir esse povo, vou acabar com tudo e vou fazer com você uma nova nação. E Moisés: não, Senhor, não. E por quê? O que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Refregou para Deus: que ousadia! Se arrepende desse mal que tu estás planejando fazer com o teu povo. Então Deus, que ouve a oração, que ouve a súplica sincera, Deus mudou de posição. Quando Moisés intercedeu assim, o que o Senhor fez? Diz aqui o texto: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia fazer ao seu povo. E chegando no fim dessa conversa toda, no finalzinho, antes de Moisés descer, Deus fica olhando para Moisés assim: coitado, ele não sabe o que ele vai encontrar lá embaixo. Deus encerra aquele período ali, Moisés pega as tábuas da lei e desce. Quando Moisés desce e vê aquela situação triste, e vê aquele bezerro, e olha para a cara de Arão, sabe de tudo que está acontecendo, Moisés se ira no lugar de Deus. E ele quebra as tábuas do testemunho. Na subida do monte, ele joga as tábuas e quebra as tábuas da lei. Deus então fala para ele: olha, minha ira vai se acender contra esse povo. E se acendeu e morreram 3.000 pessoas. Logo em seguida, no capítulo 33, diz-nos aqui a palavra de Deus, que ainda nesse momento de desorientação, dessa situação em que tudo é desequilíbrio, desarmonia e assimetria, o que Deus faz? O que Deus faz? Deus dá uma comunicação que parece um ultimato. Disse mais, versículo 1 do capítulo 33, disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente darei. E disse o Senhor: enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os fariseus, e os heveus e os jebuseus, a uma terra que manda leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu do caminho. Ouvindo essa notícia nessa Bíblia, que o povo ficou extremamente entristecido. Caiu a ficha. O que nós fizemos? Entristecemos o coração de Deus. E o povo ficou naquela tristeza. Moisés então armou a tenda. O seu rosto ficava ali pertinho, só observando tudo. Moisés entra na tenda, Deus fala com ele e abre mais uma vez uma audiência. Irmãos, prestem bastante atenção. Eu não sei se todos vão acompanhar o que eu estou tentando transmitir, mas prestem bastante atenção. As situações mais difíceis da nossa vida podem ser mudadas através da oração. Quando nós nos quebrantamos, reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado, Deus muda. Vocês não ouviram ontem? Vocês não ouviram ontem? Parecia um ultimato. Não fique com o ultimato de Deus, não. Deus muda. Mas Deus é imutável. Como é que ele muda? Preste atenção. Moisés chega, vai para a tenda, e então Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo.
Porém, não me fazes saber quem hás de enviar comigo? E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos? Quem é esse que o Senhor vai enviar? Antes ia o Senhor no meio do seu povo, e o anjo do Senhor, praticamente um consenso entre os teólogos, que era a segunda pessoa da Trindade, caminhava junto com o povo de Deus. De repente Deus diz: eu não vou mais caminhar. O que Moisés faz? Sim, Senhor, tá bom, tá bom, não vai. Quem vai? Vai um anjo, tá, não é o nome dele. Quem é que vai? Moisés intercede, busca a Deus. Irmãos, olha a surpresa. E Moisés continua: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos mesmo, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, ai Deus, ouvindo aquela intercessão, ele rejeitou a proposta de ir sozinho. Ele rejeitou a proposta de um recomeço sem aqueles que até ali foram com ele. Moisés para diante de Deus: eu tenho achado graça diante dos teus olhos mesmo. Então, vejam só o que Deus diz. Gostei da oração. E disse-lhe: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Deus muda através da oração. Está melhorando, não está? Está melhorando. Um clima de desorientação, onde tudo é desarmonia, desequilíbrio e assimetria, só pode ser mudado quando alguém entra na presença de Deus e intercede. Você tem o seu cantinho no seu quarto. Cada um de nós tem o seu cantinho no seu quarto. Nós não podemos simplesmente, Deus diz: vou tirar os meus anjos da fronteira dessa nação. Amém, Senhor, vou tirar. Já tirei os anjos. Sim, Senhor. Não é assim. Eu não vou mais no meio de vós. O quê? Se tu não fores, olha só que Moisés disse para Deus. Então disse o Senhor: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E diz então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Nós paramos aqui. Daqui para frente, sem o Senhor, nós não vamos. Isso é intercessão. Intercessão é exatamente isso. E vejam, irmãos, que coisa linda que Deus faz. E aí ele diz: olha, como pois saberá, disse Moisés, que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é porque por tu andares conosco, separados seremos? Ou seja, dá mais uma chance para nós. Dá mais uma oportunidade para que nós mudemos de posição, para que nós mudemos de vida. Moisés fala com Deus, e vejam só que coisa linda, irmãos. Não é? Acaso não é por andares conosco? O que nos distingue das outras nações? Nós somos um povo que Deus anda conosco. Nós somos um povo orientado por Deus. Nós somos um povo que Deus nos chama para conversar e fala conosco. Esse é o nosso distintivo. Se isso mudar, o que acontece? Nós estaremos descaracterizados, Moisés diz. Aí então, diz aqui, eu e o teu povo e todo o povo que há sobre a face da terra. Qual a diferença que existe entre nós e eles? Qual a diferença que existe entre nós e eles? Tem uma diferença? Tem. A situação de desorientação está começando a mudar. E qual é o veículo que faz a situação mudar? É a oração, é a intercessão, é a mudança de posição. Moisés quebrou aquele bezerro, fez ali aquele ouro, nem quis aproveitar aquele ouro, jogou tudo, misturou com pó, acabou com aquilo tudo. E agora, Senhor, nos dá mais uma chance, nós queremos marchar contigo. E diz aqui o texto, irmãos: quando o homem de Deus
na comunhão com Deus, na relação com Deus, quando ele entra, ele não quer mais saber dessa relação. Mais do que todo aquele povo, Moisés sabia o que é estar imergido na glória de Deus. Um homem, uma mulher, quando é imergido na glória de Deus, ele não quer outra coisa. Ele não sente prazer em outras coisas. Por isso que a gente não tem essas inovações que por aí. Não temos por quê? Porque nós somos um povo que já desfrutamos da glória de Deus. Nós sabemos o que é estar envolvido na glória de Deus. E essa é uma experiência que Moisés passa praticamente sozinho, porque só ele sobe ao monte. Só ele experimenta. Mas vejam bem o movimento. Então, disse o Senhor a Moisés: farei também isso. Perfeito. Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Quando falava em Moisés naquele tempo, Moisés era conhecido. Os anjos sabiam quem era Moisés. Deus sabia quem era Moisés. Todos sabiam quem era Moisés. As nações sabiam quem era Moisés. O Egito sabia quem era Moisés. Mas o melhor de tudo é isso: eu, disse Deus, te conheço pelo teu nome. Coisa boa você ser conhecido de Deus pelo teu nome. Faz me lembrar um momento em que Daniel, numa situação também complexa, difícil, povo no cativeiro, ele recebe umas visões de Deus e quer entender, quer interpretar, quer compreender e não consegue, cai na oração, no jejum, busca a Deus, há um conflito dos ares, uma hoste terrível tentando impedir a resposta de Deus, até que vem o príncipe dos exércitos de Deus, Miguel, e rompe a barreira, e o anjo vem, passa e entra e chega diante de Daniel. O que Daniel estava fazendo? Orando, buscando, intercedendo. Quando o anjo chega, a primeira coisa: Daniel, te conheço pelo nome. Daniel, homem muito desejado. Desde o tempo em que tu colocaste o teu coração para entender e para buscar, eu vim por causa das tuas orações. Eu vim por causa das tuas orações. E a conversa continua entre Moisés e Deus. Então ele disse: rogo-te, pronto, vou chegar lá no ponto final para a gente não cortar a conversa. Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, o Senhor, calma aí, vai devagar. Vai devagar. Vai devagar, porque às vezes você acelera muito, aí Deus dá um break, né? Com aquela experiência do pastor Jair, na montanha, sozinho, ele, o vaso, Deus falando para ele tudo que ele queria saber, olhando tudo, e tudo, ele ungido pergunta, mas assim, foi, Deus respondendo, e aquela coisa, só ele, irmão da Deus. Até que chegou um momento, ele chegou: Senhor, e o Guimarães, o que vai ser dele? Ungido, não te precipite, eis que discutiu a minha graça e vim de competência. Mas Deus aqui foi misericordioso para com Moisés e disse assim: olha, porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Moisés achou graça e Deus poderia encerrar a conversa, mas continuou a conversa com ele. E disse mais ao Senhor: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim,
Ali te porás sobre a pedra, sobre a rocha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da pedra ou na fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas. Está ficando bom. Para quem disse que não ia nem caminhar mais, já vai oferecer muito mais da atividade que tinha anteriormente. As situações de desorientação podem nos levar a uma reorientação cuja glória excede muito aquilo que nós experimentamos hoje. Por isso que o Senhor falou que quando nós passarmos esse vale, nós não saberemos nem o que Ele vai fazer lá na frente. Mas veja o que pode acontecer. Essa situação de desorientação muda. E aí então, o Senhor deu algumas orientações, falando para Moisés novamente, fazer as 2 tábuas da lei, porque Deus disse que eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ou seja, isso aí é de acordo com o beneplácito de Deus. E Deus assina, Deus consente naquilo que Moisés pede na oração. E aí, irmãos, diz aqui o texto, o Senhor diz: olha, ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem de fronte do monte. Então ele lavou as 2 pedras, tábuas de pedra, como as primeiras, levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E aí veio um grande momento. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. Que momento! Moisés ali na fenda da rocha, Moisés ali colocado diante da expectativa da manifestação da presença e da glória de Deus, reduzida a tal ponto que ele podia suportar. E aí, irmãos, o Senhor falou que iria pregoar o seu nome para Moisés, ou seja, Deus iria dar uma autodefinição: quem sou eu? E quando diz aqui o texto, passando, pois, o Senhor perante a sua face, Deus então faz o que disse, coloca a mão, e aí ele vê o Senhor pelas costas, e aí então Deus fala acerca de si mesmo: Senhor, Senhor. O verbo aqui, o texto hebraico, apresenta o nome de Deus no vocativo: Yahvé, Yahvé, Senhor, Senhor. Deus dizendo: quem sou eu? Quem sou eu? Deus misericordioso. É o primeiro atributo que Deus apresenta diante de Moisés. Quem sou eu? Deus piedoso. Quem sou eu? Deus tardio em iras e grande em beneficência e em verdade. Quem sou eu? Olha Deus se definindo: quem sou eu? Deus que guarda a beneficência em milhares. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós não podemos aceitar o ultimato de Deus. Essa experiência de Moisés vem nos instruir a sempre buscar a presença de Deus, sempre interceder. Na maior fase de desorientação que nós estivermos passando nas nossas vidas individuais ou coletivas, como é o caso aqui, tem de haver um intercessor, alguém que se coloque diante de Deus, alguém que mude a posição de Deus através de um quebrantamento sincero e de uma busca diante desse Deus Todo-Poderoso, que é primeiramente misericordioso. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu me compadecerei de quem eu me compadecer. Quando Deus deixa você dobrar o seu joelho, Ele já está exercendo a sua misericórdia sobre você. Porque aqueles que Deus abandona e não usa de misericórdia, eles não têm condição nem de orar mais. Eles não têm condição mais de buscar, de crer no perdão de Deus.
Mas Moisés falou: nós estamos ruins, fizemos o que era mal aos olhos do Senhor, mas essa situação pode ser mudada. A desorientação aqui entra em nova orientação. Quando Moisés tem essa experiência com Deus, Deus continua dizendo: Deus que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. É isso aí que eu sou, Moisés. É isso aí que eu sou. Que equilíbrio nessa apresentação dos atributos de Deus, apresentado pelo próprio Deus, Deus se definindo diante de Moisés. E quando chega a isso, aí o Senhor, Moisés apressou-se, inclinou-se com a cabeça em terra, depois de uma experiência dessa, e ele disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós. Não nos abandona não, Senhor. Vá no meio de nós. Essa tem que ser a sua oração, a nossa oração diante do nosso Deus. Não nos abandone. Diz aqui: vá agora no meio, Senhor, no meio de nós, porque este é povo obstinado. Eu sei que é. Porém, perdoa, olha aqui, a nossa iniquidade. Ele não diz: perdoa a iniquidade do teu povo, perdoa a nossa. Ele se inclui. Isso é intercessão. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos pela tua herança. Logo em seguida, Deus vai então reorientar tudo em paz com Deus. Deus faz um novo pacto. Deus dá todos os detalhes a Moisés ali naquele encontro maravilhoso que, segundo nos diz aqui o texto, o último versículo 28 do capítulo 34 diz: que esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras dos concertos, os 10 mandamentos. 40 dias e 40 noites durou aquele encontro. Qual o efeito disso sobre Moisés? Diz aqui o texto que quando Moisés, descendo do monte Sinai, Moisés trazia as duas tábuas de testemunho em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Moisés esteve imergido na glória de Deus. 40 dias em conversa pessoal, íntima e intransferível com Deus. Seu rosto resplandecia, diz aqui o texto. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os seus príncipes da congregação, e tornaram a ele. Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, ou seja, ele está refletindo a glória. O povo não podia olhar diante de Deus, não precisa, porque eu estou imergido na glória, e essa glória emana dele para nós. É a experiência da glória de Deus. Você já teve essa experiência? Alguém já se surpreendeu ao olhar para você e ver no seu rosto alguma coisa diferente? Por que nós estamos vivendo agora um tempo em que o nosso semblante é diferente? Não precisa de maquiagem, não precisa de pintura, não precisa de uma série de coisas, porque Deus quer que a gente reflita a glória de Deus. A experiência de Moisés é uma experiência que nós ficamos maravilhados. Por quê? Primeiro, a situação era de orientação. Depois, o pecado desorientou tudo. Terceiro, a reorientação veio através da oração. Quarto, tudo volta ao normal, o homem desce de lá cheio da glória de Deus.
O apóstolo Paulo, falando acerca dessa experiência, estou já encerrando, vamos só alguns minutinhos para eu encerrar. Ele fala acerca da experiência nossa de igreja, no capítulo 3 da segunda epístola aos Coríntios, e ele diz assim, olha, versículo 7: se o ministério da morte, gravado em pedras, com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Esse que nós, igreja, estamos envolvidos nele. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. O que Moisés experimentou pontualmente é uma experiência que hoje se estende a todos nós. Pastor, como é que o senhor sabe? Como é que o senhor sabe? Vamos ler o apóstolo Paulo. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem, quando um judeu crê em Jesus, diz aqui o texto, quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora olha a frase que temos, diz o apóstolo: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora cada um de vocês está num processo de relação com Deus, em que o Espírito do Senhor está esculpindo Jesus Cristo em nós. E essa glória de Deus é uma glória que Deus está manifestando na igreja, e a restauração da igreja é exatamente uma reinversão dessa glória que foi abandonada por muitas coisas. E fechando, o apóstolo Paulo diz: mas pastor, como é que a gente vai obter isso? Como é que nós vamos conseguir isso? Através da oração. A oração torna as situações de desorientação em reorientação, e a reorientação sempre é muito mais gloriosa do que às vezes até as fases de orientação que nós já passamos. Que nós possamos guardar isso no nosso coração, porque diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, oração, ou pensamos, orações não verbalizadas, que só o Espírito que nos impulsiona na oração vê, ouve e entende. E Deus é que decodifica. Diz ele aqui, olha, Deus pode fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que a nossa geração experimente mais e mais da glória de Deus. Não nos conformemos com os ultimatos de
Deus, porque eles podem ser passageiros. Façamos como Moisés. Nem tudo está perdido, nem tudo está acabado. O Senhor chega para nós e diz: vou tirar os anjos da fronteira da nação. Vamos orar para Deus, recolocar os anjos da fronteira das nações, olha. E o Senhor, eu estou gostando, nunca ouvi essa oração, ninguém fazia isso. Eu falei que ia tirar os anjos, todo mundo, não, vamos aprender com Moisés, interceder, e até as nossas situações de desorientação poderão ser revertidas em nova orientação, e uma glória inexcedível de Deus pode ser derramada sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, e vai permear, como lá o Salmo 133, todo o corpo da igreja em todas as nações do mundo. Para isso Deus levantou restauração. Que o Senhor nos abençoe.